que se nós precisamos da morte dos animais para sobreviver, os animais precisam da nossa para sobreviver de alguma forma, né? Então é uma espécie de ideia de que é um jogo de soma zero, né? Se você morre aqui, alguém está ganhando lá. Se você mata ali, alguém está morrendo aqui. Essa é uma das ideias, né? Você encontra isso entre alguns povos indígenas. A ideia, por exemplo, que os porcos selvagens, que são um animal muito importante, os queixadas, que são um animal muito importante, né, na economia de caça indígena, porque é um animal que aparece em maior quantidade, se desloca em varas, em bandos, às vezes centenas de animais. É um dos poucos animais que vivem gregário, que vem em grande quantidade na América indígena. Nós temos os animais, os grandes mamíferos da América em geral são animais solitários, a anta, o veado, etc. Mas os porcos andam em bando. Então os porcos são uma fonte extremamente importante de alimentação. E os porcos têm várias coisas parecidas com os humanos, como nós sabemos, né? Uma delas é que eles são gregários, vivem em bando, são agressivos, barulhentos, sujos, né? Enfim. Então, eles são um espelho muito à mão para a condição humana. Os índios veem os porcos e se veem nos porcos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, são a principal fonte de alimento. O que sugere, então, já de imediato, digamos assim, o paradoxo, em que os humanos dependem, na verdade, da espécie que mais parece com eles para poder sobreviver, matando essa espécie, né? Então, é daí digamos, esse jogo em que os mortos e os vivos passam um de cada lado. Um outro animal em que os mortos podem se transformar, em outras sociedades, são nos jaguares, nas onças. Porque os mortos, na medida que eles são precisamente perigosos, inimigos, hostis, eles vão encarnar no símbolo mesmo do grande inimigo do homem no mundo animal, que é a onça, né? O grande predador do homem. Então, em vez de ser a grande presa, como é o porco do mato, ele pode, em outras sociedades, ser concebido como se transformando em jaguares, em onças. Não é toda onça, como dizem os índios, as onças são onças. Agora, se uma onça que te ataca, a onça não ataca os seres humanos, eles dizem. Aliás, é verdade, as onças raramente atacam os seres humanos. Mas se ela te ataca, fique certo que ela não é uma onça, é uma pessoa, né? Ou seja, só pessoas atacam pessoas, né? Quer dizer, o perigo sempre vem das pessoas, num certo sentido. As onças mesmo, essas não fazem mal a ninguém, mas se ela te atacar, é porque não é uma onça, né? É porque ou é um morto, ou é um feiticeiro, mas é um alguém que tomou a forma de uma onça. Então, a diferença entre humanos vivos e humanos mortos, né, é fundamental no mundo indígena, né? Até certo ponto, ela chega a ser mesmo maior que a diferença entre humanos vivos e animais vivos, né? Isso porque nós estamos falando de sociedades que entendem que a condição humana não é propriedade exclusiva, monopólio da nossa espécie. A condição humana, entenda-se, a posse de uma consciência, de uma volição, de intenções, de ideias, desejos e vontades. Os índios entendem que, em suma, a coisa do mundo mais bem distribuída é precisamente a alma. O fato de que todos os seres são potencialmente pessoas, né? São potencialmente gente, né? Todos os animais, os índios, quando eles têm que falar conosco, para nós entendermos, eles dizem, não, os animais são todos os animais são gente, né? Debaixo daquela aparência diferente, daquela aparência animal, daquelas cores bizarras, daquele pelo, daquelas plumas, eles na verdade por dentro, ou quando nós não estamos vendo eles na verdade se revelam como seres humanos, como gente, isto é, como seres antropomorfos, como pessoas como nós, né? E é o que eles dizem, a alma deles é humana, o corpo é de animal, mas toda a alma é humana, né? E essa ideia de que os animais são pessoas, são gente, é o que os antropólogos costumam chamar, às vezes de maneira pejorativa, de animismo, como vocês, palavra que todos já devem ter ouvido, a ideia de que, em suma, o mundo é animado, não apenas no sentido de que ele é cheio de animais, mas é animado porque ele a alma é infusa na natureza, né? É a alma que, na verdade, é o fundo cósmico comum das coisas. Não a matéria, como para nós, mas é o espírito, de certa maneira, que constitui o fundo, a radiação cósmica de fundo é o espírito, né? E todos os animais são gente. E a mitologia indígena, classicamente, a grande mitologia indígena, a mitologia, digamos assim, o equivalente do que seria para nós a mitologia da Bíblia, por exemplo, é a mitologia que conta como, ele começa sempre dizendo, antigamente os animais eram todos gente, como nós, falávamos sobre nós,
Todos viviam, na verdade, numa espécie de situação onde a diferença entre o humano e o animal era virtual. Né? Não estava, existia, mas não estava atualizada. Eram todos seres que, nós todos eram... Você, quando ouve os mitos, você não sabe se quando ele fala, o herói casa com uma mulher onça ou uma mulher tucano, você não sabe se é um tucano em forma de gente ou é uma pessoa em forma de tucano, se é uma pessoa com nome tucano. Há precisamente essa imprecisão, esse flu, que não é artístico, é um flu filosófico fundamental. Esse é o universo mítico, é o universo no qual a diferença entre o humano e o animal ainda não tinha aparecido. E o mito conta precisamente os eventos que criam a especiação, isto é, a diferença entre as espécies. O fato de que os animais, a forma humana dos animais se torna oculta, se torna invisível aos olhos das outras espécies. Cada espécie se torna opaca, de certa forma. É como se o mundo, no mito, fosse um mundo transparente, que você visse através de todos os seres, e visse através dos seres o ser humano que os outros seres são, e o que o mito conta é como, por uma série de acontecimentos, precisamente, os animais ganham o corpo que têm e se tornam, a forma humana deles passa a ser não evidente, passa a ser oculta, né? E eles permanecem gente por trás, por baixo, né? Só se revelam como gente para si mesmos, ou para especialistas, que a gente poderia chamar que são transespecíficos, gente que é capaz de passar de uma espécie para outra, como são os pajés, os xamãs, e que são capazes de ver os animais como os animais se veem, isto é, como pessoas, né? Essa ideia de que os animais são todos pessoas é uma ideia que faz com que, na verdade, a distinção que para nós é constitutiva entre o humano e o não humano, né, a tal ponto que para nós, justamente, nós vemos a distinção entre o humano e o não humano como uma distinção absolutamente fundamental, né? Por isso que há antropólogos, inclusive, para explicar o que faz o humano tão especial, o que nos torna diferentes do resto dos animais, né? Eu diria que no mundo indígena essa diferença se torna, ela é evidentemente, como se chama, ela é evidente, os índios sabem perfeitamente que uma onça é uma onça, mas ao mesmo tempo a diferença entre um humano e uma onça, um humano e uma arara, não é a mesma que para nós. Não se trata de... eu vou voltar a isso, mas é como se lá a diferença entre humano e não humano fosse menos importante que a diferença entre o humano vivo e o humano morto, como eu dizia, né? A distância entre um vivo e um morto, ambos humanos, é muito maior do que a distância entre um homem e um animal, ambos vivos, digamos assim, né? E é até por isso mesmo que um acaba comunicando com o outro, né? Em que os mortos, para você pensar a alteridade deles, você os coloca